Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Sou Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, especialmente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Fixe este nome, Dolly Bhatti. Dolly é uma menina cristã paquistanesa, frequentava o 5º ano numa escola pública quando o pai perdeu o emprego por ter adoecido e deixou de conseguir pagar as propinas. Resultado, proibiram a menina de frequentar a escola. Dolly não voltou mais à escola e agora até tem medo de andar nas ruas do bairro onde vive. Será que ela vai ainda cumprir com os sonhos da sua vida? Lágrimas e sorrisos lado a lado, dor e alegria, morte e esperança, isto é a Fundação AIS. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Antes de avançarmos para o primeiro tema do programa de hoje, que nos vai levar de novo até Moçambique, dizer que a diretora da Fundação AIS vai estar à conversa connosco hoje via Skype, desde Königsheim, na Alemanha, onde participa numa reunião internacional da ajuda à Igreja que sofre. Ela está neste momento em linha. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e a todos os nossos telespectadores. Obrigado por estar em linha connosco durante esta hora aí, desde os escritórios centrais da Fundação AIS. Bom, eu dizia que o primeiro tema do programa de hoje nos vai levar até Moçambique. Mas antes disso ainda, vamos ver um pequeno spot, um pequeno filme que nos vai lembrar, aliás, vai ser muito difícil esquecer isso por estes dias, que está a decorrer o Campeonato do Mundo de Futebol. Mas o que é que tem isso a ver com a Igreja? Tem tudo a ver com a Igreja. Vamos ver. Agora sim, depois deste outro campeonato, vamos à primeira notícia de hoje. Na semana passada demos conta de que o norte de Moçambique tinha sido palco de mais um ataque por parte de um grupo radical islâmico, causando desta vez 7 mortos e a destruição pelo fogo de pelo menos 164 casas. Trazemos de novo esta notícia, pois, entretanto, os Estados Unidos, Inglaterra e até Portugal emitiram um aviso aos seus cidadãos para deixar imediatamente a região ou para terem cautela se viverem ou se tiverem que viajar para esta região. Isto porque, Catarina, dizem, por exemplo, os norte-americanos, que podem estar iminentes novos ataques atribuídos a grupos jihadistas. Exatamente, Paulo. De facto, a Embaixada norte-americana em Maputo aconselhou firmemente os cidadãos norte-americanos, e que se encontram no distrito de Palma, a abandonarem e a deixarem este distrito o mais rapidamente possível, pois provavelmente terão informações de que alguns ataques poderão estar para ocorrer nesta zona norte do país. A região norte de Moçambique tem estado, de facto, debaixo de enorme tensão desde há alguns meses, em consequência de ataques violentos, por vezes mesmo bárbaros, com a decapitação, por exemplo, até de pessoas. Ao todo, calcula-se que só nos últimos 8 meses, ataques de grupos armados de milícias Al-Shabaab terão causado mais de 3 dezenas de mortos. No passado mês de maio, a televisão estatal moçambicana mostrava mesmo um vídeo em que surgiam 5 indivíduos armados com a cara tapada, falando em português e reivindicando os ataques em nome de Alá. Meus irmãos moçambicanos, venham juntos estarmos a luta contra a Zulma, a luta contra a Shirk, a luta contra o Trahut, a luta contra Satanás, a luta contra o Shaitan, meu irmão. Nós estamos aqui, alhamdulillah, desde que nós começamos, alhamdulillah, já estamos a ver os frutos dessa decisão que nós fizemos, porque é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Neste vídeo, de que estivemos apenas a ver uma parte, são reivindicados em português alguns dos ataques que têm estado a lançar o pânico entre as populações do norte de Moçambique. Ataques que tiveram início em outubro do ano passado. A região que está a ser palco desta onda de violência extremista corresponde sensivelmente à Diocese de Pemba. O bispo Dom Luís Fernando de Lisboa comentou então à Rádio Vaticano como esses ataques estavam já a assustar não só a comunidade religiosa, como também a população local. Foi no dia 5, pela madrugada. Já pela madrugada eu recebi um telefonema insistente dos monges beneditinos que estão justamente em Mocimboa da Praia, o local dos acontecimentos, dizendo: senhor bispo, estamos aqui num tiroteio. Estamos todos assustados porque um tiroteio parece que toda a cidade, não só armas pequenas, mas armas pesadas. Então a nossa orientação foi para que ficassem em casa, que não saíssem, e fomos acompanhando. Também as irmãs que vivem lá, são as irmãs de São José de Chambéry, a mesma coisa. Reportaram, chamaram e disseram: olha, estamos aqui num tiroteio, não sabemos bem. E durante o dia fomos falando por telefone e fomos percebendo aos poucos. Falou-se muita coisa, que nós não podemos ir atrás das primeiras conversas que aparecem. Falaram muitas coisas de partidos de oposição, mas depois, aos poucos, foram dizendo e foram descobrindo que se tratava de um grupo radical que teria entrado no país há cerca de 3 a 4 anos, que estava, de certa forma, a amedrontar um pouco as pessoas ali daquele município, daquele distrito. E, aos poucos, começaram a dizer que era um grupo ligado ao El Shabab, não é? Que é um grupo radical. Nós não sabemos, assim, ao certo se é exatamente isso é o que todos têm dito ultimamente, que teriam atacado um posto da polícia. E depois tinham armas pesadas, armas brancas, e a verdade é que, segundo informações, temos 17 mortos e mais de 50 pessoas detidas. Nesta entrevista com os nossos colegas da Rádio Vaticano, o bispo do Pemba, Dom Luís Lisboa, reconhecia que esta onda de violência levada a cabo por radicais islâmicos não é algo de recente, havendo até indícios de que há pelo menos já 3 anos a atuação de grupos jihadistas no norte de Moçambique. Até uma visita pastoral que eu fiz há 3 anos atrás, logo depois da minha posse. Quando estive em Mocimboa, em Palma, os cristãos reclamaram que estavam sendo, de certa forma, perseguidos, humilhados por um grupo radical. Então eu reportei isso às autoridades. E depois não se falou mais. Venezuela. Cresce de dia para dia o número de pessoas atingidas pela fome neste país, que está a atravessar provavelmente a crise mais grave de toda a sua história. Tem sido a Igreja, através de diversas estruturas e organizações, a providenciar a ajuda de emergência para as populações mais afetadas. Uma dessas organizações é, claro, a Fundação AIS. Juntamente com a Caritas da Venezuela, Ajuda à Igreja que Sofre lançou uma campanha intitulada, Catarina, Uma Panela de Sopa, com o objetivo de alimentar as famílias em situação mais desesperada. Com esta iniciativa, Paulo, a Igreja já forneceu 150 panelas, e aqui panelas temos que dizer entre aspas, porque de facto cada panela é como que, e é assim que se chama este projeto de solidariedade, é como que uma verdadeira cantina. Portanto, estas panelas já se traduziram em refeições para cerca de 15 mil pessoas, e o objetivo da Igreja é duplicar este número de refeições gratuitas até ao final do ano. Segundo o arcebispo de Caracas, o cardeal Jorge Uruza Savino, a situação na Venezuela é muito séria, afirmando mesmo que se está a viver uma tragédia terrível, com o aumento crescente do número de pobres no país. Para se compreender a tragédia em que se encontra a Venezuela, refira-se apenas como um exemplo que 1 quilo de leite em pó custa mais do que o salário médio mensal, que corresponde a cerca de 3 euros. Além da ajuda material, a Fundação AIS tem vindo também a lançar campanhas de apoio espiritual, mobilizando, Catarina, diversos secretariados a nível internacional. Itália, Espanha e Portugal têm-se destacado nesta iniciativa. Precisamente, Paulo, de facto o país está a atravessar uma das maiores e mais graves crises económicas e políticas da sua história, e os sacerdotes estão a fazer, e podemos dizer com toda a certeza, estão a fazer os impossíveis para poderem ajudar a comunidade e a consolar a comunidade que está à volta da Igreja. A Fundação AIS lançou também esta campanha não só
para apoiar o sustento dos próprios venezuelanos, mas também, e muito especialmente, apoiar a Igreja neste país que está a sofrer tanto. De facto, segundo o último relatório da Caritas Venezuela, a inflação alimentar superou os 1.300% em 2017. Da mesma forma, o Fundo Monetário Internacional estima que a inflação será este ano de 13.000%, a mais elevada do mundo. O que é que significa isto? O caos absoluto na vida do dia-a-dia. A pobreza e a miséria. Um cabaz básico para alimentar uma família custa o equivalente a 50 salários mínimos. É assustador. Catarina, como é que os portugueses podem ajudar o povo e a Igreja da Venezuela através da Fundação AIS? Uma das formas mais simples que propomos é oferecendo uma missa pela Venezuela. E esta é uma forma de se ajudar materialmente a Igreja, os sacerdotes, que depois, e como já vimos aqui hoje, depois ajudam de facto a comunidade. Todas as pessoas, localmente, quem está à volta desta Igreja é ajudada. E por isso é tão importante esta forma de ajudar concretamente a Igreja, e é também uma forma de promovermos a oração pela Venezuela que tanto necessita. Portanto, os sacerdotes e, como já disse, os sacerdotes e os religiosos estão a fazer os impossíveis para ajudar o povo venezuelano, para acompanhar, para apoiar, para consolar este povo venezuelano. Mas quem cuida efetivamente, emocionalmente, espiritualmente, e para que não desanimem os venezuelanos. E é aqui que entramos nós através desta campanha da Fundação AIS. E por isso deixo aqui um desafio a quem nos está a ver agora e quiser ajudar esta Igreja da Venezuela, ligue-nos agora. Diga-nos que quer ajudar a Igreja da Venezuela, porque precisamos, de facto, todos juntos, ajudar a Igreja da Venezuela a ultrapassar, e o povo da Venezuela a ultrapassar este momento tão difícil da sua história. A situação crítica que se vive na Venezuela e as dificuldades que atingem também a numerosa comunidade portuguesa residente neste país foram já tema em destaque na peregrinação internacional da Fundação AIS a Fátima em setembro do ano passado. O bispo de La Guaira, Dom Raul Castillo, participou nessa peregrinação precisamente para dar conta de viva voz ao mundo das enormes dificuldades que a Venezuela está a enfrentar e da urgência do apoio à Igreja do seu país. Vamos agora recuperar um excerto da sua intervenção. A comunidade portuguesa, como as outras comunidades, está sofrendo muito. Os portugueses... A comunidade portuguesa, como as outras comunidades, está a sofrer muito. A comunidade portuguesa trabalhava muito, eram sobretudo camponeses que cultivavam as terras. Muitos deles eram da Ilha da Madeira, com grandes valores como o trabalho. Outros trabalhavam em padarias, em pastelarias, mas não temos farinha para produzir. Muitos deles estão a regressar, e os que estão lá estão a sofrer como sofremos todos os venezuelanos. E os que estamos lá, os venezuelanos, o que é que queremos? Liberdade para trabalhar, liberdade para produzir e com o trabalho, com o fruto do próprio trabalho, poder manter os filhos, a família, poder avançar com o país. Com o trabalho, com o fruto do próprio trabalho, poder manter os filhos, a família e poder ir diante ao país. Nos está ajudando muito a que os A AIS está a ajudar-nos muito para que os padres e as religiosas possam continuar a ajudar. Nós estamos muito agradecidos a tantos benfeitores que nos ajudam a ajudar, que nos ajudam a que possamos continuar a ser uma esperança, uma luz para tantos jovens, doentes, crianças, idosos que necessitam de uma presença pastoral, e uma presença pastoral é muito importante para eles. Jovens, doentes, crianças, ancianos que precisam de uma presença pastoral. Esta presença pastoral é muito importante para eles. A ajuda que nos dá a Fundação, precisamente como o seu nome e o fim, é uma ajuda a uma igreja que sofre, tanto as religiosas como os padres, que às vezes não têm sequer com que se alimentar, às vezes têm dificuldades, por exemplo, para poderem comprar uns sapatos. A Fundação ajuda-nos no sustento dessas religiosas e desses padres. Poder-se comprar uns sapatos, por exemplo, não? Nos ajuda, portanto, a Fundação a manter o sustento destas religiosas, destes padres. Não é só na Venezuela, mas também na Bolívia, outro país da América do Sul, que a pobreza é uma realidade concreta do dia-a-dia. E tal como na Venezuela, também na Bolívia, a AIS está comprometida com o trabalho da Igreja Católica junto dos mais desfavorecidos da sociedade. Vamos agora fazer uma viagem até à Diocese de Oruro. Vamos ao encontro, entre outros, da irmã Nelly. Ela é responsável pela Panela do Pobre, uma iniciativa, mais uma, apoiada pela ajuda à Igreja que sofre.
A Igreja está sempre atenta a todos os setores, como disse o Papa Francisco, aos escolhidos, aos marginalizados. E aparentemente estamos a melhorar. Há melhores estradas e escolas, há muitas construções novas, mas ainda há muita pobreza. O indicador desta realidade são os refeitórios populares. Cada vez mais pessoas vêm para pedir o pão de cada dia. Agradecemos profundamente à Fundação AIS, que está a apoiar-nos precisamente nestas obras para atender e diminuir o número de pobres, para estar junto deles. Aqui vêm todas as pessoas que não têm recursos para se servir de um prato de comida. A nossa madre fundadora organizou este refeitório que se chama a Panela do Pobre. Pode entrar qualquer pessoa que passa. Não dizemos a ninguém, você não é daqui. Vêm até cá 200 pessoas. Quando entram, rezamos juntos e depois fazemos todos os possíveis para que saiam contentes e satisfeitos. E depois hacemos todo o possível para que eles se vayam contentos e quedem satisfeitos. Vamos dar graças ao Senhor, porque morreu por nós, para nos livrar do pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O compromisso pelos pobres é o compromisso de defender a imagem de Deus nos irmãos. Portanto, comprometemo-nos pelos pobres, pela imagem de Deus e pela própria presença de Cristo. Da Bolívia e da Venezuela, onde a fome e a pobreza fazem parte do retrato do dia-a-dia das pessoas, vamos agora até ao Iraque, pois o governo de Bagdade anunciou na semana passada que o Papa Francisco vai visitar o país em breve. Uma notícia que foi dada a Catarina, a diretora da Fundação AIS, continua em linha connosco via Skype, desde a Alemanha, onde está numa reunião. Uma notícia que foi dada, dizia eu, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Iraque. É uma notícia que foi dada após o encontro no Vaticano entre o cardeal Pietro Parolin e o embaixador do Iraque na Santa Sé, Homer Berzingi. Na nota publicada por Bagdade, afirma-se que o Papa Francisco tem a intenção de visitar o Iraque depois da formação de um novo governo iraquiano, após as eleições parlamentares que ocorreram no passado dia 12 de maio. E o Santo Padre pretende, de facto, levar uma mensagem de paz, uma mensagem de solidariedade às diferentes religiões que estão presentes no Iraque, especialmente depois da vitória dos iraquianos sobre o ISIS, o autoproclamado Estado Islâmico. Esta não é a primeira vez que se fala numa possível viagem do Santo Padre ao Iraque. Já em fevereiro, por exemplo, por ocasião da Jornada Internacional da Fundação AIS de Sensibilização e de Oração pelos Cristãos Perseguidos no Mundo, uma iniciativa que se estendeu também a Portugal, o patriarca da Igreja Caldeia, Dom Luís Sacco, esteve mesmo com o Papa no Vaticano e chegou a fazer diretamente um convite para uma visita ao Iraque. Uma visita, Catarina, foi pensada ao pormenor. Ao pormenor mesmo, Paulo, pois nesse programa da visita o Papa iria a Ur dos Caldeus para uma liturgia da palavra ecuménica, iria depois a Bagdade para saudar as autoridades religiosas e políticas e a Erbil para uma missa. Um programa que agora poderá estar mesmo perto de se concretizar. O Papa Francisco tem acompanhado de perto a situação da comunidade cristã no Iraque, vítima da violência de grupos jihadistas. Os cristãos que viviam em aldeias e vilas na planície de Nínive e em Mossul foram obrigados, em 2014, recorde-se, e é preciso não esquecer isto, a fugir para o norte, para a região do Kurdistão iraquiano, perdendo então tudo o que tinham e ficando à mercê da solidariedade da comunidade internacional. E desde então, a sua sobrevivência no dia-a-dia tem dependido da ajuda de instituições como a Fundação AIS.
um dos principais projetos em curso passa pela recuperação das casas onde os cristãos viviam, para que eles possam regressar tão depressa quanto possível. Life have changed since ISIS gangs attacked Nineveh Plain. 125,000 Christians were forced to leave. Our history is there. We carry the stones in our shoulders to build 11 churches there. If we will not return back, it means there is no Christianity in Iraq more. When I came to my house, it was destroyed completely by the aircraft. The reconstruction is a process very difficult, but with the help of the ACN, we can make this reconstruction very well. We want to return back, and we will return back. The olive branch, the palm branch, this is our weapon. They could take the stones, but the faith is still inside. Agora vamos até à Coreia do Norte, país que está em foco na política internacional desde que foi realizada a cimeira entre o presidente norte-americano Donald Trump e Kim Jong-un. Dias antes da cimeira de Singapura ter acontecido, um responsável das Nações Unidas veio dizer que o regime de Pyongyang devia libertar os presos políticos e de consciência existentes no país, como sinal de boa vontade. Para a Fundação AIS, esta questão é muito importante, pois, Catarina, muitos destes presos são cristãos. Exatamente, Paulo. Quando o Thomas Quintana, que é o relator especial da ONU para a situação dos direitos humanos na Coreia do Norte, quando ele defendeu, de facto, a libertação dos presos de consciência existentes neste país, de certeza que estaria também a pensar nos milhares de cristãos que vivem, de facto, em condições terríveis neste país. É difícil saber quantas pessoas estarão a viver atualmente, neste preciso instante, nos campos de concentração na Coreia do Norte. As estimativas, segundo diversas fontes, indicam entre 100 mil a 200 mil pessoas. No ano passado, o padre Philippe Boulot, um missionário francês que conhece como poucos a realidade deste país, governado pela dinastia Kim, contou à Fundação AIS pormenores sobre o dia-a-dia de milhões de pessoas na Coreia do Norte, sublinhando que no país mais fechado do mundo, os cristãos são vistos como inimigos e sofrem as mais horríveis perseguições. Vamos agora recuperar parte desse poderoso testemunho. Le recoupement des témoignages et les observations des satellites. A verificação da veracidade dos testemunhos e as observações dos satélites ocidentais permitem estimar que o número de pessoas presas em campos de concentração ronda entre as 100 e as 200 mil. A brutalidade dos guardas é o pão de cada dia destes prisioneiros que trabalham 16 horas, sofrem torturas atrozes e assistem a execuções dos mais recalcitrantes. De todos estes prisioneiros políticos, os que sofrem pior tratamento são os cristãos, considerados como espiões e antirrevolucionários de primeira classe. De acordo com o regime, são cerca de 13 mil, mas de acordo com as informações das associações humanitárias, são entre 20 e 40 mil e são objeto do tratamento mais cruel. Crucificam-nos, penduram-nos nas árvores ou em pontes, afogam-nos, são queimados vivos. Alguns testemunhos evocam torturas tão terríveis que a decência me impede de as repetir. Dos tempos de incerteza da Coreia do Norte para os tempos de guerra que se vivem no Sudão do Sul. A notícia que nos leva até este país é a abertura da missão diplomática da Santa Sé neste que é o mais jovem país do mundo. Nesta semana ficou a saber-se que o Vaticano vai nomear o Monsenhor Marco Kedima, do Quénia, como diretor da nova Nunciatura Apostólica no Sudão do Sul. Uma nomeação que é, acima de tudo, um sinal da preocupação do Papa, Catarina, por este país em guerra. Sim, de facto, a abertura da missão diplomática da Santa Sé no mais novo país do mundo é, de facto, um sinal de compromisso e da atenção permanente que o Papa Francisco tem tido perante o clima de guerra civil que se vive no Sudão do Sul, praticamente desde que foi proclamada a sua independência já em 2011. A guerra no Sudão do Sul teve o seu início em 2013 e já provocou mais de 300 mil mortos, cerca de 2 milhões de refugiados e a existência de 7 milhões de pessoas que precisam urgentemente de ajuda humanitária para poderem sobreviver. Em menos de 2 minutos, vamos agora recordar a história trágica do mais jovem país do mundo.
Sabemos o que é a guerra. Em 2005, assistimos ao fim da guerra entre o Sudão e o Sudão do Sul, que provocou 1,5 milhão de mortos. Em 2011, assistimos à independência do Sudão do Sul. Em 2013, assistimos ao início da Guerra Civil no Sudão do Sul. Até hoje, já morreram mais de 300 mil pessoas. A Igreja continua a procurar canais para a paz. Não queremos passar por uma segunda guerra. Sabemos o que é a guerra. Temos de nos converter. Temos de nos voltar para Deus. Os cristãos têm de voltar a viver a sua espiritualidade, tal como os muçulmanos. Através dos valores espirituais, podemos mudar o curso dos acontecimentos. Qualquer situação maligna em qualquer país deve ser do interesse de todos. Não deveria ser. Não, isso é um problema daquele país e não do nosso. Vou continuar a passar esta mensagem até chegar a todos. Temos de cuidar, de respeitar a vida e de colocar Deus no centro do que fazemos. Falámos do Sudão do Sul, pretexto ideal para retomarmos a entrevista que temos vindo a acompanhar aqui com Maryam Ibrahim, uma mulher cristã sudanesa, o país de onde nasceu, digamos assim, de onde se tornou independente o Sudão do Sul. Maryam vive hoje nos Estados Unidos, mas a sua vida esteve em risco. Grávida de 8 meses, ela foi acusada de apostasia e adultério. E apesar de se ter provado que era tudo mentira, mesmo assim ela foi condenada à morte. E só não foi enforcada graças a uma enorme campanha internacional que envolveu também a Fundação AIS. Ela foi agora entrevistada pela jornalista Julia Bicknell, do World Watch Monitor. Na semana passada, ela falava do encontro com Daniel, o cristão com quem iria casar mais tarde. E a jornalista perguntou-lhe se foi ou não amor à primeira vista. Vamos conferir a resposta. Sou amiga da irmã dele. Sou muito ativa na igreja e conheci a irmã dele 7 anos antes de nos casarmos. Daniel costumava vir só nas férias para visitar a família. Mas eu falava com ele por Skype ou por telefone. E depois, encontraram-se? Falamos sobre isso mesmo antes de ele vir para o Sudão. Foi por essa razão que veio para o Sudão em 2011. Alguma vez pensou que casar com o Daniel iria provocar todos estes problemas mais tarde? Nunca me ocorreu que acontecesse algo assim. Mesmo quando fui buscar a certidão de nascimento do Martin. Eles perguntaram-me, mas não me impediram. O caso começou com a acusação de adultério para os dois. Eu e o Daniel passamos um dia na prisão. Na altura, o Martin tinha apenas 7 meses e gatinhava. Ficamos chocados. Não sabíamos o que se passava. Pensamos, ok, podemos fazer isto. Não temos nada com que nos preocupar. Não fizemos nada de errado. Podemos aguentar isto. Podemos fazê-lo. Mas o problema era o sistema, a lei. E no fim, tive de ir para a prisão na véspera de Natal. Agora vamos ao encontro de uma menina. Chama-se Dolly Bhatti, tem apenas 11 anos de idade e vive no Paquistão. Dolly é uma menina cristã que frequentava o 5º ano numa escola pública quando o pai perdeu o emprego por ter adoecido e deixou de conseguir pagar as propinas. Resultado, proibiram a menina de frequentar a escola. Foi o momento mais triste da minha vida, disse ela. Dolly não só não voltou à escola, como agora até tem medo de andar nas ruas.
Ela tem medo e pede-nos ajuda. Esta é a história da semana que a Pilar Rocha nos vai contar já de seguida. A vida de Dolly Sarwar Bhatti mudou quando o pai adoeceu. Andava cansado, sem forças, abatido. O médico diagnosticou-lhe hepatite. Como se não bastasse a doença, o patrão despediu-o sem olhar para as suas lágrimas, sem reparar nas suas mãos vazias. A vida de Dolly Bhatti mudou radicalmente quando, aos 11 anos, frequentava a 5ª classe. Na escola, ninguém atendeu às súplicas dos seus pais, incapazes de poderem pagar as propinas para ela frequentar as aulas. E também ninguém reparou na sua tristeza. Ninguém quis saber. Como se a pobreza tivesse de ser castigada. Esse foi o dia mais triste da minha vida, conta-nos Dolly. Foi o dia mais triste da minha vida porque adoro ir para a escola e gosto de estudar. Desde esse dia que Dolly, assim como os seus 2 irmãos mais novos, passam os dias em casa. Não vão mais à escola e têm medo de andar nas ruas. A vida de Dolly Sarwar Bhatti não mudou apenas quando o pai adoeceu. Tudo em seu redor começou a desmoronar-se. A violência que se tem abatido sobre a comunidade cristã não deixa ninguém sossegado. Muito menos ali, na grande cidade de Karachi, onde nasceu. A cidade não é segura, diz Dolly, explicando que a maioria dos habitantes está ligada a grupos de terroristas e ao tráfico de drogas. Se o Paquistão não é um país seguro para os cristãos, o bairro onde Dolly vive é quase um barril de pólvora. A ameaça é permanente. E ela sabe disso, apesar de ter apenas 11 anos. Nestes dias os cristãos não estão em segurança no Paquistão, sobretudo as meninas, as raparigas, por serem vítimas de violações e assassinatos. Dolly tem tanto medo que deixou de sair de casa sozinha, nem brinca mais na rua com as suas amigas. O pai de Dolly, doente e incapaz por isso de dar o sustento à família, mostrou como é tão frágil, tão periclitante a vida dos cristãos no Paquistão. São uma minoria e ninguém olha por eles. Desde há algum tempo que a igreja onde Dolly costuma assistir à missa tem 2 jovens à porta para revistarem todas as pessoas. É preciso evitar os atentados bombistas. É preciso evitar mais martírios. Dolly gostava de ser hospedeira de bordo. Mas ela olha para o seu futuro como um sonho impossível. Se as crianças cristãs paquistanesas não estudarem, não puderem ter uma boa educação, nunca serão capazes de conseguir empregos respeitáveis e serão obrigadas a fazer trabalhos humildes como varrer as ruas ou limpar as sarjetas. Como o seu pai. Dolly tem apenas 11 anos. Tem medo e pede-nos ajuda. Não pede nada de concreto, como o pagamento das propinas da escola ou comida lá para casa. Não. Ela pede-nos apenas ajuda com as nossas orações para transformarmos o mundo. É que o mundo que Dolly conhece é profundamente injusto. Como é que uma criança de 11 anos, que tem medo de sair sozinha de casa e de brincar com as suas amigas na rua, pode mudar o mundo que a aprisiona, que a diminui e maltrata todos os dias? Rezando. As minhas orações favoritas são o Pai Nosso e a Ave Maria. Estas orações sempre me deram força. Se algum dia tivesse a oportunidade de falar com os líderes das nações, só lhes pediria que promovessem a paz no mundo. Nenhuma pessoa no mundo deveria ser assassinada à bomba ou por causa de acusações de blasfémia. Dolly Sarwar Bhatti pede-nos ajuda. Será que esta menina não poderá um dia ver cumprido o sonho de ser hospedeira de bordo? O Paquistão é um país onde os cristãos, como Dolly e a sua família, vivem tempos difíceis, sem direitos, sem proteção e tantas vezes mesmo sendo perseguidos por causa da religião. Outro país onde isso acontece com grande frequência é o Egito. Ao longo das últimas semanas temos vindo a ver aqui um documentário produzido pela Fundação AES sobre o Egito, para conhecermos melhor as razões da perseguição aos cristãos no país dos faraós. Hoje vamos focar-nos num acontecimento especial na história recente deste país, o assassinato do presidente Anwar Sadat. Em 1981, durante o desfile anual da vitória extremistas muçulmanos radicais da Al-Jihad, um grupo dissidente da Irmandade Muçulmana assassinaram o presidente do Egito, Anwar Sadat. Sucedeu-lhe o vice-presidente Hosni Mubarak, que imediatamente introduziu a lei marcial que permaneceu em vigor até 2011, quando a regência de 30 anos de Mubarak terminou.
com o início da Primavera Árabe. A Irmandade Muçulmana aposta às tendências de secularização e, ansiosa pela introdução da lei da Sharia, assumiu as rédeas do Estado em 2012. Depois de um ano polémico no cargo, Mohamed Morsi, o primeiro presidente eleito democraticamente no Egito, foi deposto pelo exército na sequência de manifestações em todo o país. O país parece estar dividido entre duas fações. Os cidadãos do Egito estão a lutar pela estabilidade e a recuperação económica, enquanto enfrentam um futuro incerto. O cristianismo chegou ao Egito com o evangelista São Marcos no século I. Pouco tempo depois, nasceu o monaquismo cristão. No final do século V, centenas de mosteiros e milhares de celas e grutas adornavam o deserto do Egito. Os coptas, descendentes de um povo antigo que habitava no Vale do Nilo muito antes da conquista árabe, foram e são até hoje cristãos. Os coptas ortodoxos, católicos e protestantes estão unidos pela sua devoção a Cristo desde muito jovens, quando uma cruz é tatuada no seu pulso ou ombro, um sinal distinto e duradouro da sua fé. Até a Idade Média, os coptas eram uma maioria no Egito. Ao longo dos anos têm sido cada vez mais discriminados. Alguns converteram-se ao Islão para poderem sobreviver. Aqueles que se recusaram a repudiar a sua fé tornaram-se cidadãos de segunda classe. O aparecimento do fundamentalismo islâmico na década de 70 levou a sucessivas ondas de perseguição aberta. Em 1980, foi acrescentada uma cláusula à Constituição. O Islão é a religião do Estado, o árabe é a língua oficial e Sharia islâmica a principal fonte das suas leis. Entre 1981 e a atualidade, os ataques dos fundamentalistas a coptas levaram à morte de centenas de pessoas. Agora vamos para a Síria, vamos para Cara, para o Mosteiro de São Tiago Mutilado, onde vive a nossa bem conhecida irmã Miri. Desta vez, esta jovem religiosa portuguesa vai recordar os tempos de paz em que as irmãs iam até às montanhas para apanhar ervas aromáticas para a cozinha. Só que a guerra impediu isso e nos últimos 7 anos as irmãs têm estado proibidas, por questões de segurança, de se aventurarem serra acima. Uma das nossas atividades e ganha-pão aqui do mosteiro é o cultivo de ervas medicinais. Nós temos algumas dos nossos terrenos, mas também aqui a montanha é conhecida por albergar uma grande quantidade de espécies medicinais que não se encontram noutro sítio. E nesta altura é a altura em que elas despontam e estão floridas. E depois nós, antes da guerra, de vez em quando íamos nesta altura passear e colher ervas à montanha. Já há 7 anos que isso não era possível. Agora que a montanha o ano passado foi libertada, este ano começámos se podemos ir à montanha para colher umas ervas também, para dar umas voltas e andar um bocadinho, porque já há muito tempo que nem isso é possível. Fazer uma boa marcha. E então, um destes domingos, lá fomos de carro a uns quilómetros e depois vamos a pé. Há sempre lugares, patrulhas de soldados que estão têm os postos em alguns sítios, especialmente aqui perto da fronteira, porque o exército, uma vez que conquistou um lugar, não o deixa. Fica sempre um núcleozinho pequeno a vigiar, não seja que venham ainda a começar a juntar-se algumas pessoas para começar uma outra revolução, etc. Já tem acontecido em algumas vilas, que uma vila se levanta de novo contra o governo e começam a juntar-se e a atacar o exército. E também porque nem sequer toda a zona está limpa aqui das minas.
A diretora da Fundação AIS continua em linha connosco desde Koningstein, na Alemanha, onde se encontra em reunião internacional na sede da AIS. Catarina, hoje vimos por aqui, ao longo do nosso programa, histórias terríveis e histórias também de coragem e de abnegação. Histórias como a de Dolly, a menina paquistanesa que sonha ser hospedeira de bordo e que não pode frequentar a escola, ou os dramas terríveis em que vivem os cristãos na Coreia do Norte, ou os tempos de miséria e de fome na Venezuela ou na Bolívia. Estas são todas apenas histórias de rostos concretos de pessoas que justificam a existência, digo eu, da Fundação AIS. É verdade, Paulo, e como temos vindo a dizer aqui nas últimas semanas, o drama é que este é apenas um dos casos, não é? E infelizmente há muito mais casos, há muito mais pessoas perseguidas apenas e só porque são cristãs. Portanto, há pessoas que vivem completamente abandonadas, na mais das profundas misérias e que precisam desesperadamente da nossa ajuda. E como é possível ajudar a Fundação AIS nesta missão de solidariedade? O primeiro gesto que pedimos também sempre aqui é para se juntarem a nós através da oração. A oração pelo sustento dos cristãos perseguidos. Há pouco falámos aqui da corrente de oração pela Igreja da Venezuela, pelo povo da Venezuela. É de facto um exemplo de como nós, através da oração, podemos ajudar uma comunidade que está a sofrer tanto, como é o caso da Venezuela agora. Depois, cabe a cada um de nós, de facto, encontrar a forma como pode ajudar, como está nas nossas mãos, podermos ajudar cada um destes projetos que nós falamos. Nós, aqui falámos há pouco da Dolly, portanto, esta história do Paquistão, que é uma história sintomática, e esta menina, ela precisa da nossa ajuda, aliás, ela pede a nossa ajuda, e por isso desafio a quem nos está neste momento a seguir para nos contactar e para dizer que efetivamente quer ajudar este projeto e tantos outros que nós temos a decorrer neste momento. Portanto, ligue-nos para o nosso telefone 217544000 ou então através do nosso site fundação-ais.pt. E em nome de todos os cristãos perseguidos, em nome desta igreja que sofre e que os auxilia, em nome desta menina Dolly, muito, muito obrigada pela sua generosidade. Estamos quase no fim do nosso programa, mas vamos agora centrar a nossa atenção num texto, num artigo publicado no Diário de Notícias pelo padre Anselmo Borges. Este sacerdote e professor de filosofia tem 73 anos e 50 de sacerdócio. Escreveu sobre quê? Sobre a perseguição aos cristãos no mundo. Um texto que é também uma reflexão e uma denúncia de uma realidade silenciada. Tratando-se de uma perseguição com objetivos de extermínio em vários países, estou a citá-lo, é uma questão de decência ética acabar com o muro de silêncio que se abateu sobre esta tragédia. O padre Anselmo Borges é um pensador, uma figura importante da Igreja em Portugal e nós quisemos saber, obviamente, por que razão resolveu escrever este artigo. Eu escrevi este texto exatamente porque há uma imensa perseguição aos cristãos no mundo e trata-se de uma realidade dramática, como acaba de dizer, esquecida, e nomeadamente esquecida no mundo ocidental. Ora, se realmente nós temos tão a peito e bem o diálogo interreligioso, se temos tão a peito e bem a defesa dos direitos humanos, devemos estar atentos àqueles lugares, àquelas situações, àquelas pessoas que veem esses direitos, e o primeiro direito humano é exatamente o direito à liberdade religiosa, que veem esses direitos esmagados. E esmagados não apenas porque a liberdade religiosa não é respeitada, mas são cristãos que são martirizados. Disse, os números são claros, que haverá 100 mil mártires cristãos por ano. Foi o padre Anselmo Borges, numa entrevista ao telefone, que iremos retomar no próximo programa e em que este sacerdote e professor destaca também a importância do trabalho desenvolvido pela Fundação AIS na denúncia das questões da perseguição aos cristãos, da perseguição religiosa no mundo de hoje. Estamos a chegar ao fim do nosso programa, por isso é tempo para irmos já espreitar as mensagens que o Santo Padre nos enviou ao longo desta semana através da internet.
Agora é tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos do jornal Voz da Verdade, o semanário diocesano do Patriarcado de Lisboa. Na semana passada, Isabel Castro, que é uma pensionista da administração pública, passou o testemunho em Alfredo Mendes de Almeida, chefe de vendas. Vamos agora escutar a sua mensagem. Queria agradecer à Isabel de Castro este desafio e vou começar por ler então Mateus 26. Então Jesus foi com eles para um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então disse-lhes: a minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Esta parte da Bíblia, este certo da Bíblia, toca-me especialmente porque sentimos que Jesus, como homem, se sentiu angustiado com o terror que iria passar. E acho que nós devemos estar gratos a Jesus pela forma como ele enfrenta para a nossa salvação e amor ao Pai. No fundo, é mais uma das muitas provas de amor que Jesus nos deixa. Agora queria deixar o desafio ao meu amigo Luís Roquete, que é um homem com grande profundidade, e está feito o desafio. Foi Alfredo Mendes de Almeida e para a semana cá teremos então Luís Roquete, músico. Estamos mesmo no fim do nosso programa. Daqui a instantes vamos ver o Papa Francisco no vídeo do mês. Mas antes disso vamos recordar, Catarina, o retiro anual da Fundação AIS, que é aberto a todos os benfeitores e amigos da ajuda à Igreja que sofre. É verdade, Paulo. Mais uma vez, a Fundação AIS organiza um retiro espiritual que irá acontecer entre os dias 5 e 8 de julho, na Casa das Irmãs Dominicanas, em Fátima. O retiro será orientado pelo nosso assistente espiritual, o Padre Jacinto Farias, e que tem como tema a vocação de todos à santidade, a exortação apostólica do Papa Francisco. Por isso, quem estiver interessado em participar, contacte-nos o mais rápido possível para se inscrever, para saber mais pormenores sobre este retiro. E já sabe, poderá ligar-nos através do nosso telefone 217544000 ou então através do nosso site fundação-ais.pt. Ficamos à sua espera. Por qualquer dúvida que tenha, entre em contato connosco. Muito obrigada. Obrigado, Catarina. Boa reunião e depois uma boa viagem até Portugal. Depois deste desafio para participar no retiro anual da Fundação AIS em Fátima, recordem, entre os dias 5 a 8 de julho, vamos então ver o Papa Francisco no vídeo do mês. Uma mensagem em que o Santo Padre nos pede que, nos diz, aliás, que a internet é um dom de Deus. Internet es un don de Dios. También es una gran responsabilidad. La comunicación, sus lugares, sus instrumentos han traído consigo un alargamiento de los horizontes, un ensanche para tantas personas. Aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales y que la red digital no sea un lugar de alienación, sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. Pidamos juntos para que las redes sociales no anulen la personalidad de cada persona, sino que favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias. E assim, com o Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Mas, antes das despedidas, apenas uma nota final. Estamos em pleno Campeonato do Mundo de Futebol.
Reserve, pois, já o seu lugar aí, frente à sua televisão, pois na próxima semana vamos mostrar-lhe em primeira mão qual é a nossa seleção, a seleção da AIS. Sim, é precisamente isso. Nós juntámos alguns dos nossos colegas, dos nossos parceiros no terreno, pessoas que todos os dias fazem a diferença junto dos que mais sofrem, dos que estão perseguidos, e criámos a nossa seleção, a Seleção Internacional da Fundação AIS. Temos treinador e tudo. Para a semana, descubra em primeira mão quem é, por exemplo, o nosso número 7, o nosso Cristiano Ronaldo. E agora sim, contando consigo que está convocado para a próxima semana, a esta mesma hora, despeço-me com amizade, em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa. Até a próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.